Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto Voar com Prazer. Você já me conhece, meu nome é Martin Ferdinand, eu sou piloto comercial e eu ajudo as pessoas a perderem o medo de viajar de avião. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também clica no sininho para você ser avisado ou avisada sempre que tiver um vídeo novo. Aliás, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais comentados, mais perguntados, mais desejados de quem tem medo de viajar de avião, que é a famigerada turbulência. Vamos falar dela, mas antes disso eu queria te convidar também a seguir nossas outras redes sociais. Segue o nosso perfil no Instagram, Voar com Prazer, ou a página do Facebook, Voar com Prazer. Lá todos os dias tem uma informação nova, uma coisa interessante para você ler a respeito e ir se acostumando com a ideia de voar com prazer, voar sem medo. Tá bom? O convite está feito, procura a gente no Instagram, lá no Facebook também e se inscreva no canal. Muito bem, turbulência. Quantas e quantas vezes eu escutei as pessoas falar assim, pelo amor de Deus, turbulência é perigoso voar com turbulência? Pois eu já vou adiantando que não há risco. Na realidade existem dois pequenos riscos em voar com turbulência que eu vou falar mais ao final. Tá? Mas a turbulência em si, para o voo e tudo mais, não tem risco. Mas para que você entenda por que não tem risco, eu vou te explicar um pouco mais detalhado o processo de voar, o meio em que você vai estar voando, que a aeronave voa, para que você compreenda o que é a turbulência e exatamente onde está o risco, se é que existe algum, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A gente já falou em outros vídeos que a aeronave ela voa graças à diferença que existe de perfil da parte de cima da asa e da parte de baixo da asa de uma aeronave. Se você pegar uma asa de avião e cortar ela por aqui e olhar o perfil dela, você vai ver que em cima ela tem uma curvatura muito maior. Na realidade, ela tem curvatura em cima e praticamente nenhuma curvatura embaixo. Isso é feito propositalmente. Por quê? De maneira que quando a aeronave começa a se deslocar, o ar que passa em cima ele é acelerado por conta dessa curvatura mais do que o ar de baixo. Existe um princípio da física chamado princípio de Bernoulli, que diz que quanto maior a pressão estática, menor a dinâmica e vice-versa. O que significa isso? Em volta do nosso corpo, a gente tem pressão atmosférica, perfeito? É o peso do ar em cima da nossa cabeça. E essa pressão ela é exercida pelos lados, de cima para baixo, de baixo para cima. É uma pressão em volta do nosso corpo. É a mesma coisa que a gente sente quando a gente mergulha numa piscina. Quanto mais fundo a gente vai, mais a gente sente o ouvido ser apertado. Por quê? Porque mais água tem em cima da nossa cabeça. Então, na atmosfera terrestre, é como se a gente morasse no fundo do mar, né? Com muita água em cima da gente, ou seja, no caso, muito ar, muita atmosfera em cima da gente. E essa pressão em volta do nosso corpo é uma pressão chamada de pressão estática, é uma pressão parada em volta do nosso corpo. Só que o princípio de Bernoulli, que diz que quanto maior a pressão estática, menor a dinâmica e vice-versa, diz o seguinte, o que isso significa, né? Que quando um corpo ele começa a se deslocar, quando começa a haver pressão dinâmica, dinâmica o nome já diz, movimento. Quando começa a haver pressão dinâmica sobre uma superfície, a pressão estática que tinha sobre ela começa a diminuir. Então o meu corpo, se eu tenho uma asa de avião e ela começa a se deslocar, a pressão estática que tinha sobre ela em cima e embaixo começa a diminuir. Só que como a asa tem um perfil assimétrico, ou seja, não simétrico, não igual, né? E em cima ele tem uma curvatura maior do que a de baixo, isso faz com que esse ar seja acelerado em cima. Imagina duas moléculas de ar conversando e passa uma asa aqui. Vum. Elas saem elas deixam de se encontrar e se encontram no final da asa ao mesmo tempo, porque na realidade foi a asa que passou. Então elas são separadas e são juntadas de novo no final ao mesmo tempo. Só que se a de cima teve que fazer um caminho mais longo do que a de baixo para chegar ao mesmo tempo lá atrás, ela foi acelerada. É assim que funciona o processo de aceleração do ar em cima de uma superfície irregular. Ela tem que acelerar para chegar junto com a outra do outro lado.
E daí, professor? E daí, o que significa isso? Isso significa que conforme a aeronave vai se deslocando cada vez mais rápido, a pressão estática que existe em cima da asa e embaixo da asa, ela vai diminuindo dos dois lados. Só que o ar de cima ele é acelerado mais do que o de baixo, então a pressão estática de cima é retirada muito mais do que a de baixo. E conforme a velocidade vai aumentando, essas diferenças vão chegando a um ponto em que a pressão embaixo é tão maior do que a de cima que empurra o avião para cima. Então a aeronave ela voa por conta das diferenças de pressão que acabam existindo entre a parte de cima da asa e a parte de baixo da asa. Então, para que você voe, e voo começa com a letra V, você precisa basicamente de um único fator que começa com a letra V, que se chama velocidade. Toda aeronave tem uma velocidade que a gente chama de velocidade de stall, ou seja, é a velocidade mínima para que você consiga voar. Abaixo dessa velocidade você cai. Por quê? Porque não há diferença suficiente para segurar essa aeronave voando. Então as aeronaves dependem de velocidade. Então, quando você decola com uma aeronave, a aeronave ela vai acelerando na pista até que ela passa e bastante dessa velocidade de stall. Nenhuma aeronave decola nesse limite, tá? Dessa velocidade que eu chamei de velocidade de stall, que seria a velocidade onde antes disso eu caio e acima disso eu voo. Sempre que você vai voar, uma aeronave quando ela vai decolar, ela decola com cerca de 20% ou até mais acima da velocidade de stall, para que você decole com segurança. E depois ela vai acelerando cada vez mais e você vai se afastando cada vez mais dessa velocidade de stall. Então você, quando está voando, você está já seguro numa velocidade que te garante esse voo. Eu falei nos meus vídeos que toda aeronave ela é um planador, né? E isso é uma verdade. O que faz uma aeronave voar, então, não são os motores só servem para puxar o avião para frente. Assim como um planador, ele é puxado por uma outra aeronave, e aí ele sobe e lá em cima eles soltam a corda e ele vem descendo. Ele vem descendo como um aviãozinho de papel. Por quê? Se você estiver voando e perder os motores, primeiro que não vai acontecer, né? A maior parte das aeronaves hoje, essa aqui tem 4 motores, mas a maior parte das aeronaves hoje tem 2 motores. São motores muito confiáveis, mesmo que você perca um dos motores, você tem ainda um outro motor para continuar voando. Mas vamos imaginar que você perdeu os 2 motores, ou nesse caso aqui, os 4 motores em voo. Se você continuar com a aeronave reta, ela vai desacelerando. E ela vai desacelerando até um determinado ponto que você vai estolar. Então você não vai deixar isso acontecer. O que você faz? Se você perder os motores, você voa o avião. Eu treinei isso muito durante a época que eu fui instrutor de voo do Aeroclube de Jundiaí. A gente treinava isso muito com os alunos. Estava voando, falava assim, que cidade é aquela? Quando ele olhava, a gente reduzia o motor. Falava, pane simulada. Primeira coisa, voa o avião. Para voar é velocidade. Então o que você faz? Para não perder a velocidade, você faz o quê? Você põe o nariz embaixo. É como se você colocasse o teu carro, o teu avião numa ladeira. Na ladeira você não ganha velocidade? Então a velocidade que vinha caindo por perder o motor, quando você põe ele nariz para baixo, ela para de cair. Se você botar o nariz muito para baixo, ela volta a acelerar, não é o que você quer. Você quer que ela mantenha uma velocidade constante. Então você acha a atitude que vai manter com que a sua aeronave esteja descendo, onde a gravidade está puxando ela para baixo e se iguala ao arrasto e ela mantém uma velocidade constante, ok? Muito bem, então toda aeronave é um planador. E os motores servem então para puxar a aeronave para frente e dar essa velocidade. Muito bem, turbulência, professor, quero saber de turbulência, calma que nós vamos chegar lá. Muito bem, então a aeronave voa por causa do vento, por causa do ar que passa em cima e embaixo, já explicamos isso. Muito bem. Agora a gente tem que falar um pouquinho da atmosfera, que é o meio na qual a aeronave navega. Perfeito? Muito bem. A atmosfera ela é feita basicamente de ar. E a maioria das pessoas pensa que oxigênio é a maior parte, mas não é. A gente tem na atmosfera terrestre 78%, ou seja, mais que 3/4 de nitrogênio, 21%, ou seja, um pouco mais de 1/5 do ar que a gente respira é oxigênio e 1% de outros gases. Isso é puro conhecimento, isso é mais interessante quando nós falarmos de pressurização, despressurização e tudo mais, a gente vai falar sobre oxigênio. Mas a título de curiosidade,
A atmosfera ela é feita de gases e esses gases estão constantemente em movimento. E por que estão constantemente em movimento? Porque o Sol aquece a superfície da Terra e no momento em que os raios solares batem no solo, no chão, eles esquentam esse chão e começam a fazer com que o ar suba, porque o ar quente sobe, ele fica menos denso, né? As moléculas se separam, se dilatam, ele fica menos denso e sobe. Então o ar quente sobe. No momento que ele começa a subir, ele traz junto com ele a umidade que existe no ar. Principalmente se você estiver morando, por exemplo, no litoral. Por isso que chove muito no litoral. Porque o sol que bate no asfalto, na areia, no chão, provocando o aquecimento do ar em volta e esse ar começa a subir, ele puxa muita umidade do mar. E essa umidade, quando ela sobe, ela vai esfriando. Existe na atmosfera terrestre uma coisa que se chama gradiente térmico. Isso significa que a cada 1000 pés que você sobe, cerca de 300 e poucos metros, cai em 2 graus a temperatura do ambiente. Então, se você está no nível do mar aí com 30 graus de temperatura, se você subir 10.000 pés, vai cair 20 graus a temperatura. Então, a 10.000 pés, cerca de 3 quilômetros e pouco de altitude, você vai estar com uma temperatura de 10 graus. Simples assim. É só subir 3 quilômetros na atmosfera terrestre em Santos, no Guarujá, no Rio de Janeiro, seja a praia que você escolher para imaginar isso, tá 30 graus. Aí você sobe 3 quilômetros, lá tá 10 graus. Se você subir mais um pouquinho ainda, ela vai estar mais frio ainda. Por isso que quando a aeronave está voando lá 30, 40 mil pés, facilmente está 45, 50 ou às vezes até mais abaixo de zero, né? Muito bem, então essa umidade ela vai subindo e ela vai sendo resfriada até um determinado momento em que elas começam a condensar e virar nuvens. E daí, professor, nuvem é algum tipo de problema? Não, nuvem basicamente, de uma forma geral, as nuvens não são problema, tá? É que normalmente as turbulências acontecem quando a gente entra na nuvem. E por que isso acontece? Porque dentro da nuvem existe uma correnteza ascendente normalmente, tá? Então, quando você está voando com uma aeronave, onde tem lá, do lado de fora da nuvem não tem correnteza ascendente e dentro tem, na hora que você passa, você toma um tapa de baixo para cima. Ou às vezes de cima para baixo, dependendo da nuvem que você pegar, em que estágio ela estiver, você pode pegar uma correnteza ascendente ou descendente e assim por diante. Ou seja, basicamente, turbulência acontece por um movimento da atmosfera terrestre, do ar na atmosfera terrestre. É ar que sobe quente, chega lá em cima, esfria, desce, e aí ele esquenta de novo. Então a atmosfera terrestre está sempre formando nuvens, sempre formando correntes de ar, e elas podem ser tanto verticais, ascendentes e descendentes, quanto horizontais. Porque se você imaginar que o Sol aqueceu o asfalto de Copacabana e esse ar quente subiu, de algum lugar vai vir um ar para ocupar esse ar e isso forma o vento. Então esses movimentos de ar laterais formam o vento, são chamados de movimentos advectivos, e os movimentos verticais são chamados de movimentos convectivos. Mas o importante é, a atmosfera terrestre está constantemente em movimento. É ar que sobe, é ar que desce, é ar que vai para um lado, ar que vai para o outro. É umidade, é nuvem, é chuva. Tudo isso interfere no movimento do meio em que o avião está voando. Então a turbulência não vai derrubar a aeronave de algum lugar onde ele está apoiado. As pessoas têm a ideia de que a turbulência pode derrubar a aeronave do meu dedo e aí ela vai cair. Na realidade, a aeronave não está apoiada num dedo ou em alguma coisa da qual ela pode ser derrubada. Ela está voando porque ela está sendo segura no ar pelo próprio ar, por causa do movimento do ar. Então, se o movimento da atmosfera tem sobe e desce, às vezes a aeronave também vai ter movimentos de sobe e desce. Imagina o seguinte, é uma cena que eu gosto muito, é uma comparação que eu gosto muito de fazer para os meus alunos, e as pessoas quando pensam nisso falam, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Imagine o seguinte, imagine um submarino. Um submarino, ele navega dentro da água, dentro do mar, perfeito? Muito bem, imagine que esse mar é a nossa atmosfera terrestre. O mar também é um fluido como a atmosfera, como o ar da atmosfera, perfeito?
Muito bem. Então, o submarino está lá navegando dentro do mar. Se você tiver movimentos da maré, ou se você tiver movimentos de correntes ascendentes ou descendentes, se você tiver movimentos laterais e tudo mais, esse submarino ele também não vai balançar, subindo ou descendo ou lateralmente? Sim, isso não significa que esse submarino, por conta desse movimento do meio no qual ele está inserido, vai fazer com que esse submarino seja arremessado contra o fundo do oceano. Perfeito? A ideia é exatamente a mesma. A aeronave balançando, a aeronave passando por uma turbulência, é igual a um submarino passando por dentro de uma correnteza, de um mar em movimento, de um mar mais revolto. É a mesma coisa com uma aeronave passando por como é que eu posso dizer? Passando por um local de mais instabilidade desse meio no qual ele está navegando. Então, respondendo à pergunta, turbulência causa risco ao voo? Não. Pode ficar sossegado, pode ficar sossegada. Voa com tranquilidade. Turbulência não gera risco nenhum à aeronave. Mas, professor, eu olho lá fora e a asa está balançando, parece que vai quebrar. As asas, assim como os motores, assim como a fuselagem, assim como todas as partes da aeronave, elas são feitas de uma liga metálica chamada liga aeronáutica. Ela é uma liga específica para fazer avião. Leva alumínio, leva uma série de metais que dão ao mesmo tempo resistência, mas ao mesmo tempo flexibilidade e leveza. Você tem que construir a aeronave com um metal que seja ao mesmo tempo flexível e leve. Ele não pode ser duro demais, senão ele quebra. Ele não pode ser mole demais, porque senão também ele não vai ceder ao vento e tudo mais. Se você observar uma asa durante a decolagem, por exemplo, você vai perceber que a asa, normalmente, ela está numa determinada posição com a aeronave no solo, porque a asa está pendurada. No momento que a aeronave começa a correr, essa asa observa a minha mão em relação aos aviões atrás de mim. No chão ela está nessa posição. Quando ela começa a correr, você começa a perceber que a ponta da asa começa a subir. E na hora que a aeronave sai do chão, então, ela enverga bem mais. Por quê? Porque é o momento em que a aeronave realmente começa a ter aquelas forças do vento e das pressões empurrando a aeronave para cima. Então, a aeronave, ela realmente, a asa da aeronave, ela tem uma flexibilidade bastante grande. E ela é construída para isso. Então ela não vai quebrar, a asa não vai quebrar no meio, o motor não vai sair, porque parece que o motor, né, às vezes você olha e fala, nossa, o motor balançou durante a turbulência. É feito para isso, ok? Existem testes que são feitos de flexibilidade nas asas que vocês, se vissem, ficariam espantados. Basta entrar no YouTube e procurar teste de flexibilidade do Boeing 747 ou de qualquer aeronave. O Jumbo Boeing 747 é uma aeronave que fez história na aviação comercial. Hoje em dia não é produzido mais, infelizmente. Eu acho uma aeronave lindíssima. Tem um design maravilhoso, uma máquina gigantesca. Um Boeing 747, ele chega a ter de flexibilidade para cima e para baixo 14 metros. Ela chega a entortar 7 metros para cima e 7 metros para baixo. Tal é a resistência, né, dessas máquinas maravilhosas, das asas dessas máquinas maravilhosas. É só um exemplo para você poder entender que não há risco na turbulência, por exemplo, da asa quebrar, do motor sair do lugar e etc. Tá? Então não há risco nenhum. Ah, professor, mas você disse no começo dessa aula que existem 2 riscos na turbulência. Sim. Basicamente, 2 riscos existem na turbulência. O primeiro risco, você se machucar a bordo. Imagina o seguinte, você está voando lá, passa a comissária, fazendo serviço de bordo, vem te oferecer uma comida, uma bebida, e elas vêm trazendo aquele carrinho que a gente chama de trolley, né? Eu fui comissário durante 7 anos, fui comissário de 2 companhias aéreas aqui no Brasil, não tenho problema nenhum em falar, fui comissário da TAM, e fui comissário da Gol Linhas Aéreas. E também fui comissário de uma empresa no exterior chamada Etihad Airways. Para quem não conhece, a Etihad, ela é a patrocinadora do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1
e patrocinadora daquele time de futebol da Inglaterra, o Manchester City. Se você olhar aquela camisa azul clara, vai estar escrito aqui na frente Etihad Airways. Pois é, eu trabalhei naquela empresa também como comissário. Juntando meu tempo de TAM, Gol e Etihad, eu tenho aí 7 anos como comissário de bordo. Então, no Brasil, aqueles carrinhos são chamados de trolley e no exterior eles são chamados de kart. O importante, aqueles carrinhos são feitos de ferro e eles são pesados, mas são pesados com vontade. Agora imagina se você está lá sendo atendido pela aeromoça, eu quero suco de laranja com gelo, sem gelo, enfim, me dá um sanduíche, me dá uma comida, enfim. E rola uma turbulência. Acontece de existir turbulência que não se prevê? Existe. Existe um tipo de turbulência no céu chamado de CAT, Clear Atmosphere Turbulence, ou turbulência de céu claro. É aquela turbulência que você está voando com o céu azul, está tudo lindo, maravilhoso, está parecendo que você está velejando num lago sem ondas e de repente do nada, vum, a aeronave dá uma balançada e tudo vai para o ar e volta. Muito bem, se você pegar uma CAT, né, uma turbulência de céu claro, você não tem como prever isso, ok? Mas, se você vai começar a pegar algumas formações de nuvens mais pesadas e a possibilidade de turbulência existe, o comandante vai fazer o quê? Ele vai ligar o sinal luminoso de atar cintos. Para quê? Para que você coloque o seu cinto de segurança e para que o serviço de bordo seja interrompido e os comissários voltem para suas estações e também coloquem o cinto de segurança neles. A tripulação também tem que se amarrar. Afinal de contas, um comissário não pode correr o risco de se machucar, porque na hora do pouso e da decolagem, que são os momentos, entre aspas, mais arriscados, mais críticos, mas isso eu explico num outro vídeo, eles têm que estar nos seus assentos e em boas condições, porque 85-90% dos acidentes acontecem em pousos e decolagens. E um comissário não tem o direito de se machucar, porque ele responde, por exemplo, numa aeronave comercial brasileira, se você pegar um avião da TAM, da Gol ou da Azul, geralmente são tripulados com 3 ou 4 comissários. Se você tiver em 4 comissários, você responde por 1/4 das pessoas a bordo. E se você se machucar e tiver uma emergência e você precisar evacuar, você vai atrasar 1/4 das pessoas que estão a bordo daquela aeronave a evacuarem a aeronave. Então, a tripulação também tem que sentar e se proteger. As pessoas às vezes não pensam sobre isso, né? Mas é um fato. O comissário também tem que se proteger. Então, o aviso luminoso de atar cintos, ele é extensivo à equipe de comissários também. Então, eles guardam o carrinho, sentam nas suas estações e esperam a turbulência passar. E existe algum risco? Nenhum. Mas, se eles não fizessem isso, se continuassem fazendo serviço de bordo mesmo com turbulência, imagina uma turbulência que pode chegar a arremessar um carrinho daqueles no ar e ele voltar e cair na sua cabeça. Ele vai te matar. E a aeronave, depois da turbulência, vai chegar todo mundo são e salvo, mas um passageiro morreu. Por quê? Porque foi atingido pelo carrinho ou porque não pôs o cinto de segurança, voou no teto e quando caiu no chão quebrou o braço ou quebrou o pescoço, ficou paralítico ou morreu. Portanto, qual é o risco da turbulência? O primeiro, você se machucar. Por isso que quando começa a turbulência, o comandante liga o aviso luminoso de atar cintos para que você coloque o seu cinto de segurança e fique amarrado no seu assento e deixa o bicho subir e descer. Pode deixar balançar, você vai andar de montanha russa de graça. De graça não vai ser que você vai ter pago a passagem, mas a passagem você pagou para ser transportado de A para B. Então a emoção vai vir como bônus, tá? As pessoas falam assim, mas como é que você pode falar uma coisa dessas? Eu morro de medo. Não, eu faço brincadeira porque na realidade é assim que você deve encarar a turbulência. Ela não vai causar risco nenhum. Você está amarrado no seu assento? Está de cinto de segurança? Ok. Não tem nenhum carrinho de comissaria do seu lado, com bebidas e tudo mais, bebida quente, às vezes alguém está oferecendo café. Imagina, no meio de uma turbulência tem que colocar o café embaixo e guardar o carrinho. Então, tem alguma coisa solta? Não. Os bins, os bagageiros em cima dos assentos estão fechados? Estão fechados. E tem que ficar fechado, porque nessa hora, se tiver aberto, o que acontece? Uma turbulência pode arremessar um computador ou uma bagagem pesada na tua cabeça e te machucar, ou até te matar, dependendo se for o caso. Então, assim,
Turbulência, primeiro risco, se machucar a bordo. Recentemente, nós tivemos um caso de uma turbulência muito severa, de um avião da TAM que voou, se não me engano, de Foz do Iguaçu até Assunção, no Paraguai. Eu não lembro se era essa rota, mas acho que foi isso. Que tentaram desviar o máximo que puderam de algumas formações muito pesadas, mas não conseguiram desviar de tudo e atravessaram um mau tempo lá. A turbulência foi tão severa, tem vídeos na internet circulando do momento da turbulência. As coisas voavam a bordo, mas foi gritaria e tudo mais. A aeronave, ela acabou sofrendo avarias porque eles entraram numa nuvem. De todas as nuvens que existem no céu, existe um tipo que você não pode entrar, ou não deve entrar, né? Chamado de CB, cumulonimbus. Dentro dessa nuvem, você tem correntezas ascendentes e descendentes, principalmente se ela já tiver chegado no seu estágio de maturidade. Ela tem correntezas de ar que sobem e descem muito violentas. Elas têm dentro delas granizo voando lá dentro. E o granizo, quando chega aqui embaixo, chega aqui do tamanho de uma bolinha de gude. Lá em cima, o granizo tem o tamanho de uma mexerica, de uma poncã. Então, se você entrar numa nuvem dessas, você muito provavelmente vai pegar turbulência muito severa. E o granizo vai machucar muito a aeronave, né? Essa aeronave acabou entrando num CB, não conseguiu desviar de todos, acabou entrando num CB e foi literalmente, aspas, metralhada por granizo em voo, o que destruiu a frente do avião, aquele nariz do avião que a gente chama de radome, dentro fica um radar meteorológico. Ele ficou totalmente destruído e o para-brisa dos pilotos ficou também todo estilhaçado. Ela não chegou a quebrar para dentro, mas ela ficou toda opaca por conta da quebradeira do granizo contra o cockpit, né? Contra a janela do cockpit, da cabine de comando. Então, assim, basicamente, os pilotos eles têm no radar, né? No radar meteorológico que eu comentei na frente do avião, como saber que tipo de formação eles têm à frente. É que no caso ali eles tentaram desviar, não conseguiram desviar de tudo, escolheram o lugar onde estava menos pior, digamos assim, para atravessar e chegar no destino que eles precisavam chegar. Mas isso é muito raro de acontecer, isso realmente é muito raro. Os pilotos sempre desviam dos CBs e tem inclusive o lado certo para desviar. Dependendo do hemisfério, se você estiver no hemisfério norte ou no hemisfério sul, tem um lado preferencial para você desviar. Se você tiver visual, basta olhar para o lado que, quando ela chega, essa nuvem, quando ela chega na maturidade dela, ela forma uma espécie de um chapéu, como se ela estivesse usando um boné. E aí você desvia para o lado contrário, porque para o lado de lá você pode pegar alguma rebarba, né? algum espirro, entre aspas, de granizo. Então você tem que desviar pelo lado contrário do vento. Mas fora essas nuvens muito severas, os CBs, aliás, são os CBs que formam aquelas tempestades de verão com relâmpago, com granizo e tudo mais, né? Então essa é a única nuvem que você não deve entrar, né? Muito bem, então esse é o primeiro risco, se machucar a bordo. Colocou o cinto, deixa o avião subir e descer, deixa balançar, não tem problema nenhum, nada vai te acontecer, ok? Então esse é o primeiro risco. Segundo risco, na hora do pouso, uma condição meteorológica de turbulência na curta final. O que é a curta final? Quando a gente está para pouso, quando a aeronave está vindo para pouso, vamos imaginar que você está na minha linha de visão, né? E a aeronave está vindo para pouso, ok? Muito bem, quando a aeronave está alinhada já para pousar, isso aqui a gente chama de estar na final, né? Então geralmente ela já vem com os trens de pousos baixados e travados, toda configurada com flap e tudo mais, toda pronta para pousar. Muito bem, quando essa aeronave está vindo para pouso na final, se você tiver numa condição em que tem muita turbulência, essa é uma condição que, entre aspas, eu vou colocar entre aspas, né? Sempre entre aspas, causa algum risco, porque se você imaginar que essa aeronave ela tem que tocar o solo, mas o meio no qual ela está navegando, o solo é fixo, mas o ar está em movimento, né? Tá com vento de través, tá com, enfim,
muita chuva e assim por diante. A chuva mexe mais com visibilidade. Mas enfim, se as condições meteorológicas estão fazendo com que essa aeronave na aproximação final esteja balançando muito, isso vai dar para o piloto mais trabalho para colocar essa aeronave no chão. Então, esse seria, digamos assim, aspas, sempre entre aspas, o segundo risco. Na hora do pouso, se você vier com turbulência, é uma situação que requer mais atenção, mais habilidade do piloto, porque ele vai ter que trazer essa aeronave muito no jeito para que quando ele for se aproximar do solo, ele a coloque essa aeronave no solo com segurança. E é muito provável que se estiver chovendo, então ele coloque essa aeronave no chão até com mais força, para quebrar a camada de água que forma sobre a pista. Por mais que tenha grooving, as pistas de aeroporto elas têm grooving. O que é grooving? São pequenas ranhuras atravessadas na pista que evitam que emposse água, né? A água quando cai ali, ela cai nessas canaletinhas e escoa. Isso melhora o coeficiente de atrito do pneu com o solo. A aeronave precisa tocar o solo e evitar que a aquaplane, né? Que nem quando você está dirigindo no carro e você pega uma poça que o carro fica solto. Pode acontecer com a aeronave, então as pistas têm esse grooving que fazem com que a água escoe. Mas vamos lá, vamos imaginar que a aeronave está vindo para pouso, está chovendo e tudo mais. O cara tem que vir dominando a aeronave. E existem muitos casos, e se você gosta de vídeos e tudo mais, olha depois, procura no YouTube imagens de arremetidas. O que é arremeter? É quando você está vindo para pouso, você não gosta das condições, alguma coisa faz com que ele desista, o piloto desista de pousar. Então ele está vindo com a marcha reduzida, está vindo quase que planando para pouso, ele não gosta do que ele vê, ele acelera a aeronave de novo, a aeronave volta a pegar a sustentação maior e sai e faz uma nova aproximação. Então muita gente se assusta muito com uma arremetida, mas a arremetida é um procedimento de segurança na realidade. Quando você está se aproximando e não está gostando das condições. Então, não é raro acontecer quando você está vindo para pouso com turbulência, a aeronave arremeter. Isso acontece por conta justamente da atmosfera que está aí numa condição mais digamos assim, que requer mais do piloto. Tá? Então, essa seria a segunda condição, que é um pouco mais delicada, mas ainda assim, confie no seu piloto, confie no seu comandante, confie no seu copiloto, que ele sabe o que vai fazer. Se ele está sentindo que a aeronave está dando trabalho, mas ele está com ela na mão, ele vai botar ela no chão, ok. E se ele tiver alguma dúvida, ele vai arremeter. Confie no seu piloto, ele vai te colocar no chão em segurança. Esse seria, digamos assim, o segundo risco, se é que existe algum. Tá? Então, não tenha medo de voar com turbulência, voar é muito seguro. Essas máquinas maravilhosas são muito bem construídas, a humanidade aprendeu muita coisa já, né, com os acidentes do passado. Nós vamos falar em outros momentos sobre acidentes também, investigação e coisas que foram aprendidas. Mas hoje, basicamente, a mensagem que fica para você é a seguinte: pode voar tranquilo, pode voar com prazer, e turbulência não derruba avião, não tem risco nenhum. Aperta o cinto e deixa chacoalhar, tá bom? Eu agradeço a sua atenção para mais esse vídeo e te convido, como te falei, a nos seguir aqui no YouTube e segue também no Instagram e no Facebook. Um grande abraço para vocês, beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.